Pessoal, um prazerão estar aqui com vocês. Fico feliz, já estive aqui antes, em alguns anos anteriores aí. E eu fico feliz de ver tanta gente aí já disposta a ouvir sobre esse tema no fim de quarta-feira. E agradeço ao Ismael, ao Matheus, ao pessoal aí da liderança do grupo, os demais que estão presentes aqui, né? Agradeço pelo convite e fico muito feliz pela proposta de vocês estarem estudando esse tema, né, no grupo de História. Como o Ismael falou, eu não sou historiador, eu sou biólogo, mas eu tenho trabalhado aí com a ABC2 já há muito tempo, na coordenação dos grupos de estudo, em diversas outras atividades, e há alguns anos nesses estudos sobre ecoteologia, né, nós temos também um grupo temático de ecoteologia, tem alguns membros do grupo de ecoteologia aqui presentes também, então, olá gente, tudo bem com vocês? Muito bom ver essa possibilidade de interação entre assuntos, né, e entre grupos temáticos na ABC2, para que a gente possa colaborar, aprender juntos, tirar dúvidas e iniciar um assunto que não termina, né? Quando o Ismael me passou esse assunto e passou os assuntos que serão abordados nos próximos encontros também, confesso que foi um desafio de tentar montar um material interessante que atenda às expectativas, pelo menos de muitos de vocês, em algum ponto, né? E para que também não haja assim, que eu não fale o que o Arthur vai falar, né? E que o que a Esther vai falar ou o que o Luiz vai falar depois. Apesar do que a gente, né, vai ter algumas sobreposições, e isso é muito importante porque a gente vai percebendo que naqueles pontos mais relevantes ou mais necessários do assunto, os assuntos vão se repetindo, né, talvez de alguma forma, dentro da história ambiental, da história da religião, e enfim, tem muita coisa para a gente tratar nesse assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta também, né, algum comentário, eu não sei qual que é a praxe aqui, mas pode colocar ali nos comentários. Se tiver alguma necessidade de interrupção, o Ismael e quem for responsável aí, o Matheus também, e todos têm liberdade de me interromper. Espero que eu não caia, mas a minha internet está firme aqui hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha apresentação, pode ser? Então vamos lá, vamos começar um pouco a falar sobre esse tema. Como eu comentei, né, é um tema muito amplo, é um tema que a gente não tem a pretensão de esgotar, e a gente não consegue esgotar, e existem muitas outras coisas que serão tratadas nas outras palestras, né? Então eu quero dar uma introdução, falar sobre algumas questões aqui, e o título que o Ismael me passou e que eu estou usando aqui, né, acabei usando o mesmo título que foi me passado, nem fiz uma sugestão de diferente, porque gostei da ideia, né, de falar sobre as crises ambientais e o cristianismo, desafios e possibilidades. E quando a gente vai falar sobre as crises ambientais que a gente está envolvido, sobre cristianismo e num grupo de história, né, para a gente tentar fazer um amálgama aí sobre tudo isso, eu comecei a pensar, e na verdade um dos caminhos iniciais para a gente começar a falar sobre isso do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, é que a gente vive hoje nesse binômio aí, entre crise e o domínio, né? Parece não, né? De fato, a nossa existência enquanto humanidade sobre a Terra é uma experiência que é constantemente de uma crise estabelecida, e a teologia nos ensina isso através da teologia da queda e tudo mais, do pecado, e há essa contrapartida do domínio humano sobre a Terra, outorgado por Deus, né? Isso a gente encontra lá em Gênesis 1. Né? A gente geralmente está falando sobre esse assunto, vai falar sempre sobre Gênesis 1, de 24 a 26, 28 também, e sobre Gênesis 2:15. Né? Gênesis 1, 24 a 26, só para ler o que está aqui para vocês conhecem o texto. Isso aqui é uma conclusão da semana da criação, já no 6º dia, onde Deus diz, né, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então aqui a gente entra, né, já no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, esse tema central e universal, e que tem sido tratado aí há séculos, talvez milênios, né, sobre domínio, o domínio humano. Mas Gênesis 1 termina ali, em Gênesis 2 há um complemento, né, onde na criação do homem, a gente tem esse versículo em Gênesis 2,15, onde o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui a gente tem 3 pontos-chave, e toda vez que vocês ouvirem sobre ecoteologia, sobre cuidado com a criação, alguém vai falar sobre isso, né? A gente tem 3 ou 4, né? Quando a gente pega lá o versículo 28 do Gênesis 1, além de dominar, o domínio, né, o verbo dominar que está presente, tem também o verbo subjugar. E em Gênesis 2 tem esses 2 outros verbos, cultivar e guardar. Parece que cultivar e guardar estão ali complementando, ajudando a entender a ideia do domínio. Parece não, né? De fato eles estão ali para isso, para ajudar a entender esse papel, essa função, esse propósito do homem sobre a terra. E muito já foi dito sobre isso, a gente pode gastar essa aula aqui inteira, essa palestra, só falando sobre esses verbos, sobre o que isso quer dizer, e eu já falei sobre isso em outras ocasiões, deve ter alguma aula minha gravada por aí sobre isso. Eu acho que no texto que eu mandei para vocês, se eu não me engano, tinha algo sobre isso, se eu não me engano. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, exatamente, né? Eu quero trazer para vocês uma outra ideia, de que às vezes a gente deixa o texto passar e não percebe algumas coisas que estão implícitas aqui. Esses textos são muito ricos, em espaço muito pequeno de texto tem muita riqueza. E aqui ele está falando de ter domínio. Ele está falando de cultivar, de guardar, e a gente sempre tem aquela ideia, né, de uma criação perfeita, onde tudo está funcionando de uma forma plena, e de fato, né, as coisas estão funcionando de forma plena, e Deus viu que tudo era bom por causa disso. Mas parece que tem algumas coisas que nos escapam. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje é um termo que está ali no versículo 24, selvagens. Que a terra produz animais selvagens. Há uma diferenciação entre animais domésticos e animais selvagens. Existem coisas selvagens. Existe coisas que, de certa forma, constituem algum tipo de ameaça. Existem coisas que assustam, né, o ser humano. Existem coisas que o ser humano tem que dominar de alguma forma para evitar alguma coisa, né? E aí em Gênesis 2 você tem que cultivar um jardim, ou seja, o jardim ele não dá por conta própria, você tem que ir lá e cultivar o jardim, você tem que cultivar a terra. A terra, ela tem alguma coisa de inóspita ali que ela precisa ser cultivada. Você precisa guardar o jardim, porque o jardim também, ele é como se existisse uma fronteira ali entre o que é doméstico e o que é selvagem. A realidade humana sempre foi assim, de perceber que existe uma fronteira entre o doméstico e o selvagem. E Gênesis 1, 24 está mostrando isso. Existem animais domésticos, existem animais selvagens. E a Bíblia vai falar muito sobre isso, né? E o livro de Jó ele é rico, assim, quando ele mostra a criação, numa teologia da criação, ela não pode ignorar, por exemplo, o livro de Jó, especialmente ali o livro de Jó inteiro, mas especialmente nos últimos capítulos, quando Deus está falando com Jó, quando Deus chama Jó e vai falar, olha, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando eles se agacham nas suas tocas ou ficam à espreita na matacal. Imagina aquela imagem de um leão com a boca ensanguentada, né? É Deus que satisfaz a fome dos leões, é selvagem isso. Aí ele continua lá em Jó 39, né? É por ordem sua que a águia se eleva e no alto constrói um ninho? De lá ela sai em busca de alimento, de longe os seus olhos o veem, os seus filhotes bebem sangue, onde há mortos, ali ela está. Os filhotes bebem sangue, os filhotes da águia bebem sangue. E é Deus que está dando para ela. É selvagem isso, existe uma selvageria. E isso está lá em Gênesis 1, Deus criou os animais selvagens. Em Jó 41 ele está falando do Leviatã, né? E ele fala, se puser a mão nele, a luta ficará na sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Olha que legal, esperar vencê-lo é ilusão.
existem elementos na natureza, de alguma forma, existem coisas lá fora do nosso ambiente doméstico que são ameaças, que são selvagens, e que esperar vencê-las é ilusão, né? A gente não vence essas coisas. Ah, mas Deus mandou dominar sobre elas. Como que a gente vai fazer isso? Essa talvez seja a grande pergunta, né? Provérbios 8, Salmo 104 e Jó, os 3 textos vão falar sobre a mesma coisa. Sobre a grande ameaça que existia sobre o povo antigo, sobre o povo ali no Antigo Oriente Próximo. Na verdade, todos os povos da terra primitivos tinham esse grande medo, né? Que é o medo das águas. Em Provérbios 8, né, a sabedoria está falando, e ela vai falar, quando Deus firmou as nuvens, na verdade a sabedoria falando, né? Quando ele firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Salmo 104 vai repetir algo bem parecido, dizendo que diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales para o lugar que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Gente, isso é muito interessante. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. E lá em Jó 38, mais uma vez, né? Ou quando eu lhe disse, Deus falando com Jó, ou quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não. Mais uma vez, o limite, né? Aqui as suas ondas orgulhosas serão interrompidas. Tudo isso mostrando que o grande medo do povo antigo, que era o desconhecido, o caos representado pelas águas, eles são controlados por Deus. Deus colocou um limite nessas coisas. Deus colocou um limite naquilo que o homem não controla. É Deus que controla. E desde sempre há essa percepção do povo hebreu ali, de que essas coisas, essas coisas selvagens, parece que a gente, de fato, não tem um grande domínio sobre elas. Em alguns pontos, a gente não tem domínio nenhum sobre elas. Mas Deus está no controle. Mas essas coisas são ameaças. São selvagens. Né? Existe uma natureza selvagem. E aí, quando a gente vai lá em Jesus acalmando a tempestade no Mar da Galileia, e essa pintura do Rembrandt, ela ajuda muito a gente ver isso, né? Essa pintura é maravilhosa. Ela nos lembra isso. Existe uma natureza selvagem que nós não controlamos, mas que Jesus controla, né? E eles entendiam até o momento que quem controla o que é selvagem é Deus, né? E aí talvez esse seja o grande motivo do grande espanto dos discípulos de Jesus quando Jesus acalma a tempestade, porque como pode alguém acalmar algo que é selvagem? Como pode alguém lidar com algo que gera crises para mim, né? E é por isso que eu quero trazer essa ideia da crise aqui. As crises ambientais, elas existem, o homem convive com uma natureza que é selvagem desde o princípio. E em muitos casos, essa natureza selvagem traz crises para o homem, de alguma forma. Né? Mas existem alguns pontos importantes aqui que a gente precisa pensar. Principalmente quando a gente vai falar de crises ambientais, de ameaças e de desastres. E pensando muitas vezes em notícias que a gente vê por aí, né? Muitas manchetes falando de desastres naturais e tudo mais. Parece que são termos sinônimos, mas não são necessariamente sinônimos, né? Existem diferenças aqui. Eu queria esclarecer algumas coisas sobre essas diferenças. Eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco. Não sei se vocês já ouviram falar do CEMADEM e do INPE, né? O INPE eu acho que é mais comum, né? O INPE é responsável aí por nossas pesquisas espaciais e toda a meteorologia do país, né, é feito no centro ali do INPE, funciona lá em São José dos Campos. Então, assim, a gente tem um sistema nacional que avalia o tempo, avalia o clima e que nos dá a previsão do tempo, né, nos ajuda a entender o que vai acontecer. E existe o CEMADEM, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então a gente tem um centro de excelência no Brasil, gente, é um trabalho incrível que o CEMADEM e que o INPE fazem. Né? O CEMADEM, ele emite alertas de desastres, né, e de várias questões, né, de chuvas, de secas e tudo mais, de calor, de tudo mais, para o Brasil todo. Então, assim, as boas
previsões meteorológicas que nós temos no Brasil são fornecidas pelo INPE, e quando a gente tem alertas de desastre são monitorados pelo CEMADEM. Mas o CEMADEM ele tem uma denominação muito interessante quando ele vai tratar de ameaças e desastres ambientais. Eu vi no comentário aqui que o André Heinck falou que teve a oportunidade de visitar lá, né? Eu também visitei o trabalho da IRI, né? Imagino que tenha sido. É muito legal, muito importante o que eles fazem. E aí, quando eles vão falar sobre ameaças e desastres, eles têm algumas designações importantes e uma separação, né? Porque primeiro eles falam das ameaças. O que é uma ameaça? A ameaça pertence ao que a gente chama do mundo selvagem, né? A natureza selvagem que a gente começou falando, aquilo que está na Bíblia sobre as ameaças, sobre o que nos causa medo, são as ameaças. As ameaças existem. O mundo é assim. E isso é uma teologia da criação, gente. Isso não é queda. Isso é uma teologia da criação. Deus criou as coisas assim, né? Existem coisas que fogem ao nosso controle. Existem vulcões, terremotos e chuvas torrenciais que são ameaças. E cabe a nós aprender a lidar com elas de alguma forma. E aprendendo a lidar com elas, a gente está exercendo alguma forma de domínio, de cuidado, de guardar o jardim, né? Mas as ameaças estão aí. As ameaças podem ser, como eu falei, um vulcão, ou então pode ser uma onça, né? E, enfim, a ameaça existe. Mas existe também uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela existe a partir do ponto em que certos sistemas estão expostos às ameaças, né? Então, pode ser uma cidade, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa, mas existe uma vulnerabilidade para que essa ameaça exerça um problema, crie um problema. E existe a exposição, né? A exposição é exatamente quando aquele sistema vulnerável está exposto a uma ameaça. Então, quando a gente soma tudo isso, aí sim a gente tem um desastre. E é por isso que o desastre ele não é natural, necessariamente. A ameaça é natural, mas um desastre ele é humano, ele é causado por influência humana de alguma forma e ele atinge a esfera humana, social, né? Porque o desastre, se você tem uma ameaça, mas você não tem uma vulnerabilidade, nem uma exposição, você não tem um desastre, né? A ameaça está lá e ela, né, não atinge ninguém. Até mesmo se você tem uma vulnerabilidade, mas não tem essa exposição, também não atinge, né? Se for um tornado no meio do oceano e não tiver nenhum barco ali, não vai acontecer um desastre, né? A natureza está ali acontecendo. Os desastres, eles são humanos, porque eles nos atingem diretamente e eles talvez sejam essa causa da gente ter tanta dificuldade de lidar com a natureza, de entender a natureza, entender a criação de Deus. Aí a gente tem as enchentes, as secas, os deslizamentos, as enxurradas e tudo mais. Nós convivemos com isso, né? Nós convivemos com desastres em toda a nossa experiência humana. É isso que não sei se vocês, provavelmente muitos de vocês talvez conheçam, né? O Jared Diamond, ele vai falar sobre o desastre, sobre o colapso, né? Ele tem essa trilogia aí, que é Armas, Germes e Aço, que é o clássico, é o livro mais conhecido dele. É o primeiro livro sobre o surgimento das civilizações. O segundo livro é o Colapso, que eu não sei por que Cargas d'Água não tem a mesma capa dos outros dois. Mas o Colapso é o segundo volume, e ele vai falar sobre como que as sociedades caem, né? E como que isso tem a ver com a natureza. Como que a relação das sociedades, das civilizações com a natureza, e o mau uso da natureza, ou talvez, né, pensando em termos bíblicos, o mau domínio sobre a natureza gera um colapso das civilizações, né? E o terceiro volume ele vai falar sobre sociedades que prosperam, ou civilizações que prosperam, e aí o título é o Reviravolta. Mas nesse colapso, ele vai trazer 12 problemas ambientais chave para a gente entender, né, por que as sociedades colapsam na relação com o meio ambiente. E ele vai falar sobre desmatamento e destruição de habitat. Ele vai falar sobre problemas do solo, né? E é interessante porque ele vai mostrar que isso não são problemas modernos, né? Isso são problemas de civilizações muito antigas, inclusive, né? Civilizações que colapsam, elas existem, né? E sejam civilizações
pré-colombianas nas Américas, sejam civilizações na Europa, sejam civilizações africanas, sejam civilizações na Ásia, de milênios atrás, enfim, de séculos atrás, mas todas elas colapsaram por algum desses problemas, né, de desmatamento, problemas no solo, problemas de gestão da água, o excesso de caça, o excesso de pesca, né, que você desequilibra o ecossistema, introdução de espécies, né, em ambientes, e aí você tem ali uma competição ecológica com espécies nativas, problemas de superpopulação, problemas do aumento do impacto per capita das pessoas, né, quando você tem as questões de superpopulação. São os problemas-chave que estão relacionados ao colapso de todas as civilizações, são crises que as civilizações enfrentam. E ele cita mais 4 elementos que são elementos que estão afetando as civilizações no atual momento e que vão afetar o futuro, né? Principalmente as mudanças climáticas de origem antropogênica, que são as que nós estamos enfrentando atualmente, o acúmulo de toxinas no meio ambiente, a escassez de energia, né? Então a gente está se tornando as nossas sociedades exigem cada vez mais energia para a manutenção do estilo de vida e do consumo que nós temos. Isso está ligado, né, com a produção de energia dos próprios ecossistemas. E aí tem esse outro fator que é o uso humano da capacidade fotossintética da Terra, que é um termo técnico, mas que tem a ver com o desequilíbrio ecossistêmico do fornecimento de energia na Terra, de alimentos e tudo mais. Então, assim, para fechar essa primeira introdução aqui até esse momento, a gente tem essa ideia de que nós temos uma natureza selvagem que tem muitas ameaças diante de nós e que diante das ameaças nós temos falhado continuamente, né, em responder a essas ameaças e as crises que acontecem, as crises ambientais, as crises ecológicas, elas têm gerado desastres e têm gerado colapsos e muitas vezes nós não sabemos como responder e a gente, né, pensando na nossa civilização hoje, ou talvez pensando no nosso contexto ocidental, não tão ocidental assim, né, mas na nossa experiência de colonização europeia e tudo mais, né, e do cristianismo como pano de fundo de tudo isso, né, a gente vai pensar como que as crises ambientais e como influenciaram o pensamento cristão e como as respostas cristãs se deram na história. Eu vou tentar passar um panorama sobre algumas dessas respostas. Obviamente é impossível falar sobre tudo isso. Mas em primeiro ponto a gente tem aí, né, na era cristã, e a gente não tem tempo hábil para falar sobre isso, por isso que eu fiz esse salto aqui da patrística até a reforma, né, dos pais da igreja até os reformadores, entendendo que existem muitos tratados teológicos, onde diversos autores ali, né, diversos personagens na história da igreja, estão tratando da criação, estão tratando da natureza, estão tratando dos efeitos da queda sobre a natureza e sobre a nossa relação com a natureza. Mas é muito curioso como que não existem grandes tratados sobre, do ponto de vista ambiental, né? Não existe essa percepção ambiental como nós temos hoje, moderno. Geralmente os tratados são mais teológicos e de um ponto de vista de uma teologia da criação que busca entender ali o nosso papel, mas sempre com uma separação talvez muito grande, né, entre humanos e o restante da criação como criaturas não humanas. Apesar de alguns, né, aí você tem o Basílio, você tem o Agostinho, você tem o Crisóstomo, como pais da igreja ali, que estão tratando disso de alguma forma, especialmente Agostinho. Você tem ali na teologia medieval alguns poucos, mas em nenhum desses você encontra algo que a gente pode chamar de uma ecoteologia. Obviamente, né, não existe esse conceito de ecologia na época, e as preocupações ambientais modernas não existiam naquela época, né, e há muitas razões para isso. Mas ainda assim nós temos material sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem alguns livros falando sobre ecologia e teologia no mundo antigo, né? E aí entre os gregos, os romanos e tudo mais. Esse livro é muito interessante.
esse primeiro aí que está citado. A gente tem livros sobre história ambiental na Europa medieval, e isso tem uma carga muito importante para nós hoje, porque, obviamente, né, nós tivemos uma colonização europeia e o cristianismo que nós incorporamos, né, tem muito a ver com essa construção medieval na Europa. E para quem tiver interesse em se aprofundar em história ambiental, a gente tem esses handbooks, né, esses manuais aí de Oxford, que são sumidades, assim, introdutórias para diversos temas, e a gente não tem só da Oxford, a gente tem outros também. Mas passando aí, né, como eu dei esse salto e a gente não tem tempo hábil para entrar nisso aqui, né, da patrística até os reformadores, eu quero parar um pouco aqui no tempo dos reformadores, ou um pouco depois, né, da renascença ali dos reformadores, quando a gente, logo após esse momento, a gente tem aquele momento que a gente conhece como a Revolução Científica, né, a Revolução Técnico-Científica, e a gente tem alguns personagens principais. Eu quero destacar aqui a existência do Francis Bacon. Alguém abriu? Alguém vai falar alguma coisa? Ah, não. Joia. Deixa eu só fazer um... Não, professor, desculpa. Eu estou tentando ajustar o meu som aqui. Desculpa. Tudo bem. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma coisa importante aqui. Ah, legal. O Matheus falou que usa o livro do Jared Diamond no curso. Muito bom, Matheus. Mas, enfim, Francis Bacon, a Revolução Científica e a Ideologia do Progresso. De repente, na história, a gente tem uma mudança de chave muito grande. Após a Renascença e com ali o início da Revolução Científica, que em algum ponto vai desembocar no próprio Iluminismo, né? A ideologia do progresso, né? A ideia do progresso vinculada à teologia cristã. Né? E o Francis Bacon foi um dos grandes divulgadores disso. Né? Ele talvez tenha sido um dos primeiros, ou o primeiro, eu tenho um autor que coloca ele como sendo o primeiro a ter falado sobre isso, né, de ter colocado a ideia do domínio, que está lá em Gênesis, como uma ideia ligada ao progresso. Né, e no Novum Organum, né, do Bacon, de 1620, tem alguns trechos muito interessantes, mas destacando esse aqui, né, ele diz que com a sua queda, o homem perdeu o seu estado de inocência e o seu domínio sobre as coisas criadas. Né? Então ele está preocupado lá com Gênesis 1 e depois com Gênesis 3 na queda. Mas ele diz que, no entanto, ambas as perdas podem até certo ponto ser compensadas mesmo nessa vida. Que ambas as perdas? Né? A perda do estado de inocência e a perda do domínio. A perda do estado de inocência é recuperada pela religião e pela fé. E o domínio é recuperado pelas artes e pela ciência, ou pelas ciências. Né? Então, a proposta dele era recuperar o domínio sobre a natureza, sobre toda a criação, por meio das artes e da ciência e o desenvolvimento tecnológico que vem por causa disso. Né? Então, Francis Bacon está muito preocupado com isso, né, de entender que esse domínio foi outorgado por Deus a nós, e então nós temos um direito de explorar a Terra para o nosso benefício, e de transformar os recursos que a Terra oferece para nós em algo melhor, né, para o nosso benefício. Então tem uma visão associada muito utilitarista naquilo que o Francis Bacon está transmitindo, né, por meio da ideia do progresso. E é interessante perceber que nessa mesma época aí de Revolução Científica, agora a gente tem alguns séculos aqui expandidos, mas a gente tem ali no século XVII, e a gente tem ao mesmo tempo no século XVIII, vários desenvolvimentos no estudo da natureza, né? A gente tem ali no século XVIII o Linneu, o Carl von Linné, que era um sueco, ele é conhecido aí como o pai da taxonomia moderna, né? Então quem está na biologia, quem estuda biologia, não estuda biologia sem passar pelo Linneu. O Linneu, ele é um dos grandes nomes da biologia, né? Talvez depois de Darwin, o Linneu é o grande nome da biologia. E é curioso que ele se intitulava o segundo Adão. Ele era sueco, ele era luterano, se eu não me engano. Então ele era um cristão piedoso, ele conhecia as escrituras, ele se importava com isso. Na verdade, nos escritos, né, era muito comum nos escritos, nos tratados que eles faziam, sempre ter alguma dedicatória a Deus, alguma exaltação da criação. E ele se considerava o segundo Adão, né? Tipo, o primeiro Adão nomeou, ele nomeia e organiza. Que ele estava organizando, tem ali o sistema da natureza do Linneu.
E ele também falou sobre a economia da natureza, ele também estava preocupado ali em entender a estrutura da natureza, né? As regras que regem a estrutura da natureza. E a gente tem outros nomes importantes nessa caminhada aí da relação com a natureza. Tem o Humboldt, que não... o Linneu era sueco, o Humboldt era alemão, ele teve, né, o seu período de vir para as Américas, principalmente para Colômbia ali, Equador, mas ele também teve no Brasil e tudo mais, que é considerado um pai da ecologia, talvez o avô da ecologia e do ambientalismo. A ideia de natureza que nós carregamos hoje como um ambiente de relações emaranhadas, de interdependência entre os seres e tudo que tem ali na natureza, vem desse cara, né? Assim, desenvolvida de forma coerente e profunda, vem com Humboldt, essa ideia de uma natureza ao nosso redor e nós como parte da natureza de alguma forma. E a gente desemboca no Haeckel, né? O Ernest Haeckel, não sei se alguns já ouviram falar, quando ele morreu já era século XX, né? Então ele é um cara aí que já está do século XIX para o século XX, e o termo ecologia foi cunhado por ele, eu coloquei ali 1900, mas é 1866, ele cunha esse termo. E é por isso que eu quero mostrar para vocês como que a gente tem um termo muito novo, né? A gente tem aí 150 anos ou um pouco mais da existência do termo ecologia, né? Então, obviamente, a gente não vai encontrar teólogos falando sobre ecologia aos moldes do que se desenvolveu depois como ecologia, né? E toda essa compreensão da natureza, da correlação entre os seres vivos não existia até o século XVIII, né? Com o Humboldt ali e tudo mais. Então, todos esses estudos são muito recentes, né? Por isso que é difícil encontrar propostas de ecoteologia muito antigas, onde os teólogos, os pais da igreja, os reformadores estivessem, de fato, fazendo uma conexão direta e clara da relação do ser humano e das relações ecológicas, porque não se pensavam em relações ecológicas. Mas então a gente tem esse cenário, a partir da Revolução Científica, com Francis Bacon, com a ideia do desenvolvimento tecnológico, com o progresso, e ao mesmo tempo com os entendimentos sobre a natureza, sobre a ecologia se desenvolvendo no século XVIII, XIX, a gente tem ali um caldeirão efervescente, e no meio de tudo isso a gente tem o iluminismo, o racionalismo acontecendo como movimentos filosóficos que estão formatando a mentalidade na Europa, e isso tudo tem um contato muito grande da Europa com a formação dos Estados Unidos. E eu quero fazer um recorte disso aqui, né? É muito interessante a gente pensar nesse recorte da história ambiental com a história americana. Vocês vão entender daqui a pouco onde que eu vou chegar com isso, né? Por que fazer esse recorte? Tendo que existem muitas outras possibilidades, mas eu acho que fazer esse recorte aqui ajuda a gente a entender algumas coisas. Primeiro é porque é um tema muito bem trabalhado, com muito recurso, muito material, e que ajuda a gente a entender essa relação de religião, da sociedade e o meio ambiente, a partir ali dos séculos XVIII e XIX, especialmente século XVIII e XIX. A gente tem materiais muito importantes, por exemplo, o Roderick Nash é um autor que a gente não pode deixar de ler, para quem está nessa área, né, de ética ambiental. Ele talvez seja um dos pais aí da ética ambiental moderna, e ele tem esse livro que já está na 4ª ou na 5ª edição, que é O Mundo Selvagem, né, e a Mente Americana, como que a mente americana foi formada e a relação, né, da formação dos Estados Unidos com a história ambiental, com o meio ambiente, de fato, né. Tem essa série aí, desse livro do meio, é uma série de problemas na história americana, e aí sobre os principais problemas da história ambiental americana, que foi editado pela Carolyn Merchant, que também é um nome muito importante na área de história ambiental. E a gente tem esse outro terceiro livro aí, que é do Ted Steinberg, sobre o papel da natureza na história americana. Ele também tem um outro livro sobre os atos de Deus, né, falando sobre desastres naturais, naqueles termos parecidos que a gente falou antes.
sobre como que a história americana lida com os desastres naturais. Isso é muito interessante, ou é muito importante entender, porque há alguns elementos da história americana que parece que depois se expandiram para todo o planeta, ou pelo menos onde os braços da cultura americana se estendeu, né? E, obviamente, não tem como a gente fugir também desse segundo tema da história americana, que é a questão do petróleo, né? E aí a gente tem vários outros livros, tem vários historiadores e filósofos e acadêmicos da ciência da religião estudando essa área, né, sobre como que o cristianismo e a extração do óleo, né, formaram a América, como que há essa inter-relação entre o petróleo, a exploração do petróleo, a riqueza oriunda do petróleo e toda a tecnologia desenvolvida a partir do petróleo, né, com a religião americana, né, inclusive chegando aí nesse terceiro livro da religião da economia e a religião do meio ambiente, mostrando como que isso está emaranhado de alguma forma. Então fica a dica para vocês aí de alguns materiais para ir, principalmente esse primeiro aí do Darren Dochuk, ou Anointed with Oil, ungido com óleo, né? Falando sobre o petróleo e a história americana. E aí a gente começa a perceber que a história ambiental, nesse recorte da história americana, está profundamente emaranhado com a história da religião nos Estados Unidos, né? O primeiro livro aí também que eu estou citando, trazendo para vocês, é esse livro do Evan Berry, que fala sobre as raízes religiosas do ambientalismo americano, né? E o outro autor, que são esses outros dois livros, é o Mark Stoll. Eu preciso apresentar para vocês o Mark Stoll. Quem nunca ouviu falar precisa conhecer. Ele é um historiador e muito competente, e ele tem tratado essa ideia, né, da experiência do protestantismo nos Estados Unidos, do surgimento do capitalismo ali, da experiência do capitalismo e da relação com a natureza. E esse terceiro livro, talvez seja o grande livro dele sobre esse tema, que ele fala sobre a religião e a ascensão do ambientalismo americano. E aí ele vai mostrar como que quando os Estados Unidos começam a ser formados, né, quando chegam ali os primeiros, os pais fundadores, né, os puritanos de origem calvinista, né, eles encontram uma natureza selvagem e há uma ideia teológica, uma ideia do cristianismo que eles carregam da Inglaterra, né, dos puritanos, essa ideia de explorar aquele ambiente, de conquistar aquele ambiente, de dominar o ambiente, de se relacionar com ele de alguma forma, né? Tanto que as primeiras colônias, elas não eram chamadas de colônias, elas eram chamadas de plantações. Meio que uma plantação de igreja, eles estavam se plantando nos Estados Unidos, criando esse novo, ocupando esse novo espaço, entendido como um paraíso mesmo, né? Era um paraíso inóspito, era um novo Éden, que eles iriam ocupar e desenvolver uma nova Jerusalém. Essa era a ideia, esse era o sentimento dos puritanos que chegavam nos Estados Unidos e que iam explorar aquele ambiente. E ao mesmo tempo, há uma visão teológica que traz algumas coisas muito interessantes e outras coisas muito equivocadas. Então a gente tem ali uma ambiguidade muito grande dos puritanos, né, dos reformados que chegaram ali, dos calvinistas, principalmente congregacionais depois, enfim, acho que primeiro os calvinistas, depois congregacionais, que também eram de origem calvinista, e a gente tem um ambiente, pensem, isso aqui é século XVIII, XIX, século XVII, XVIII e XIX, onde a gente tem esse desenvolvimento, essa exploração da natureza, tem muitos problemas que acontecem, né, e especialmente a dizimação das tribos indígenas e dos povos originários ali, e você tem uma destruição da natureza também, mas ao mesmo tempo existe, em alguns pontos, uma preocupação em preservação de determinadas áreas, existe um sentimento, como eu falei, parece que tem uma ambiguidade ali, de um sentimento ao mesmo tempo de dominar, mas também de conviver junto com a natureza de uma forma diferente, né? E pensem que esse pessoal veio da Inglaterra, que era uma ilha, e agora eles têm um continente gigantesco diante de si para construir do zero, né? Na cabeça deles era construir do zero, não tem nada aqui.
como se o que tivesse lá não fosse relevante. E a gente tem ali nesses séculos uma efervescência da ciência, pensem em todo esse background científico, né, da revolução científica, do progresso lá do Francis Bacon, dos estudos sobre a natureza, isso conciliando com a arte. Então você tem grandes artistas, pintores, e esse livro do Mark Stoll, ele inclusive vai mostrar várias telas, inclusive essa aí que de fundo é uma dessas telas, que mostra esse interesse em retratar a natureza selvagem, mas de uma forma muito idílica, de uma forma muito paradisíaca. É o paraíso que nós temos agora, né? Tipo, nós encontramos o paraíso. E tudo isso misturado nesse caldeirão com a teologia cristã, evangélica, que na verdade não era evangélica na época, né? Mas era uma teologia cristã calvinista, reformada, protestante, puritanos, né? Especialmente puritanos. E a gente tem isso acontecendo, né, a partir ali do século XVII, século XVIII. No século XVIII, por exemplo, a gente tem a experiência nos Estados Unidos de John Wesley, né? E olha, John Wesley é um dos pais aí do vegetarianismo. Não um dos pais, né? Não digo isso porque existem experiências de vegetarianismo muito anteriores. Mas ele, em algum momento, ele chegou a essa conclusão de que a saúde dele ficaria melhor, e foi uma recomendação médica para melhorar a saúde, para que ele parasse de comer carne. E ele parou de comer carne, ele parou de ter problemas. Ele se curou e ele passou a ser um grande defensor de uma dieta sem carne, né? E há vários outros elementos importantes de ética ambiental desenvolvidos pelo John Wesley no século XVIII. Tem a relação dele com os cavalos dele, né? Ele era um pregador itinerante, né? Ele dependia dos cavalos. E a relação dele com os cavalos era uma relação muito de reciprocidade, né? Ele chegava, existem histórias assim, né, que ele chegava, ele arriava do cavalo e ele só tomava água depois que o cavalo dele tomasse água, ele só comia alguma coisa depois que o cavalo dele se alimentasse. Tem várias coisas assim, e isso trazido por uma percepção teológica muito profunda, de uma teologia da criação, de um entendimento da natureza que estava acontecendo ali. Pulando para a Inglaterra, né, o William Wilberforce, que é o pai do abolicionismo, que provavelmente todo mundo conhece, foi um cara que também criou a primeira sociedade protetora dos animais no mundo, isso ali no século XVIII para o século XIX. E a gente tem outras figuras que vão aparecendo nessas ocasiões. Né? A gente tem, por exemplo, dois nomes-chave nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, entrando para o século XX, que é o John Muir e o Gifford Pinchot. São dois nomes muito importantes, são dois nomes ligados à preservação ambiental, aos movimentos conservacionistas surgidos nessa época e que duram até hoje. Então, eles são pioneiros nessa área de estudo, né, do meio ambiente. O John Muir, por exemplo, ele é um pioneiro da ideia de preservação ambiental, na ideia daqueles parques nacionais que são unidades de preservação total, onde ninguém mexe. E essa é a linha da preservação, né, o preservacionismo, se a gente pode chamar assim. O John Muir, ele foi o cara que, por exemplo, conseguiu fazer com que o Yosemite se tornasse um parque nacional, o Parque Nacional de Yosemite. Tem uma história muito interessante dele levando o presidente Roosevelt, o Theodore Roosevelt, no início do século XX, para acampar no Yosemite, e ele dormiu com o cara lá, assim, ele passou uma noite no meio da natureza, debaixo das sequoias lá, e ele convenceu o presidente, depois disso, a emitir um decreto de preservação total daquela área, porque aquela área não poderia ser mexida. Né? O Gifford Pinchot, ele é um outro cara da área de preservação ambiental. Na verdade, a área dele tem mais a ver com a conservação ambiental, e ele tem uma divergência entre a conservação e a preservação. A preservação, ela busca deixar intocado. A conservação busca mexer no meio ambiente de forma sustentável, com pouco impacto, mas de forma a extrair algum benefício dali. O Pinchot, ele era dessa linha. E ele foi o primeiro secretário de meio ambiente, talvez, assim, secretário de florestas dos Estados Unidos, foi esse cara. Ele também era amigo pessoal do Theodore Roosevelt, então isso tudo estava rolando nessa época.
aqui as fotos deles com o presidente. Né? O Pinchot era um cara mais de gabinete, ele era um político, ele teve vários cargos políticos no governo do Roosevelt, no governo de outros, e enquanto o John Muir era um cara mais do campo, ele era o cara que acampava, ele era o cara que vivia na floresta. Mas o que tem a ver esses caras? O que tem a ver é que esses caras, eles bebem da mesma fonte. Né? Eles beberam de famílias puritanas, calvinistas, que vieram para os Estados Unidos e que tinham uma relação com o meio ambiente, de olhar para o meio ambiente com bons olhos, de certa forma, apesar de, em alguns momentos, também ver o ambiente como ameaças. Né? Então, mais uma vez, existia essa ambiguidade de olhar para o meio ambiente, para a natureza, como ameaças ou como algo a ser dominado e conquistado, mas, ao mesmo tempo, de olhar através dos olhos da criação, de uma teologia da criação, e de reconhecer aquilo como digno de ser preservado de alguma forma, de ser tratado. Então, há uma tensão existente ali. Mas essa herança, né, o John Muir, ele acabou não se... quando, no final da vida, ele não se identificava como um cristão, mas o Gifford Pinchot, ele continuou se identificando sempre como um cristão, como alguém ali do movimento protestante, calvinista. Mas eles são os caras que estão na base dos movimentos de conservação ambiental do planeta. Isso começou com eles, a partir do século XIX, isso foi para o século XX, e de repente a gente tem movimentos de conservação ambiental, movimentos ambientalistas no século XX acontecendo com uma influência lá de trás, que tem uma raiz religiosa, que tem uma raiz teológica, especialmente na tradição protestante. E é isso que o Mark Stoll trata nesse livro. Ele vai mostrar, e ele tem uma frase, tem um trecho importante, que ele vai falar, especialmente antes da década de 1960, olha só, ele está vindo metade do século XX, ele fala, antes da década de 1960, a grande maioria dos personagens nas principais histórias do ambientalismo cresceu em apenas duas denominações nos Estados Unidos. O congregacionalismo e o presbiterianismo, ambas da tradição calvinista. Então ele vai mostrar que vários secretários de meio ambiente, vários ministros, vários secretários de florestas, várias pessoas que estavam nos grandes cargos que cuidavam da natureza nos Estados Unidos eram de origem calvinista, eram presbiterianos ou congregacionais ou tudo mais. E ele fala, por que isso foi assim? Como que essas denominações fomentaram tantas figuras da conservação e do ambientalismo? E por outro lado, como que a presença de tantos dessas igrejas afetou o caráter e a história desses movimentos? E ele fala isso especialmente antes da década de 60. Por quê? Porque a partir da década de 60 parece que há uma virada de chave nos movimentos evangélicos nos Estados Unidos. Parece que há uma inversão ou um abandono, de certa forma. Né? E enquanto isso, o movimento ambientalista que tinha sido influenciado por esses caras, o movimento ambientalista estava caminhando em outra direção. Né? E aí a gente tem, né, o ambientalismo contemporâneo, que a gente pode ligar lá para o Henry David Thoreau, que está lá no século XIX ainda, né, que tem várias críticas ao movimento de revolução industrial, várias críticas ao movimento de urbanização descontrolado. Tem esse livro dele que é um clássico, né, o Walden ou A Vida nos Bosques. Eu acho que o Luiz Adriano está aí. O Luiz Adriano tem um vídeo uma resenha sobre esse livro que vale muito a pena depois vocês verem lá. Mas ele é um dos pioneiros, esse é um clássico do ambientalismo moderno. Mas a gente tem no século XX o Aldo Leopold, que tem o Almanaque de um Condado Arenoso, que esse é um clássico também, e que vai mostrar várias ideias ambientais e essas ideias começam a se afastar um pouco, né, desse cerne teológico cristão. Né, eles se tornam mais, de certa forma, não sei se posso dizer isso, né, não são necessariamente secularizados. Né, existe um teor religioso, mas é um teor mais espiritualista do que cristão. Né? E a gente tem a Rachel Carson com Primavera Silenciosa, que é um outro clássico aí dos anos 60, dos anos 50 para os anos 60, onde ela faz aquela denúncia muito importante contra o uso de agrotóxicos, e a partir do trabalho dela é que se começa uma conscientização ecológica a respeito disso. Né?
E aí a gente tem um ambientalismo contemporâneo que vai se formando e se distanciando da influência teológica cristã, protestante, calvinista. E na década de 60, de 1960, a gente também tem um trabalho que é um divisor de águas, e que eu acho que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido. Eu acho que a gente nem precisa tratar muito dele aqui, porque eu acho que o Arthur ou a Esther devem tratar lá na frente, né? Que é o trabalho do Lynn White Jr. Ele também era um historiador, e ele traz esse trabalho em 1967 sobre as raízes históricas da nossa crise ecológica. E trocando em miúdos e resumindo tudo que ele diz que a culpa é nossa, né? A culpa é dos cristãos. Na verdade, a culpa, as matrizes dos problemas ambientais e ecológicos estão fundamentados na concepção antropológica judaico-cristã. Quando ele fala isso, historicamente ele está se referindo não, e esse talvez seja o grande equívoco dele, dá para a gente falar muito sobre isso, mas ele parece que não está se referindo ao cristianismo como um grande corpo plural e milenar. Ele está se referindo especialmente à ideologia do progresso, de Francis Bacon, e à ideia de muitos puritanos de exploração e de dominar principalmente o ambiente ali nos Estados Unidos, né? E essa ideia de domínio moderna que foi adicionada, né, aos estudos bíblicos. Mas isso se tornou um divisor de águas, isso mostrou uma ruptura, talvez, né, de alguma forma. E eu preciso adiantar um pouquinho aqui, dá licença, gente, só para eu achar onde que eu quero. Aqui. Esse livro recente, Ecoteologia, uma conversa cristã, ele vai falar o seguinte, né, que os teólogos cristãos, eles são parcialmente culpados por essa indiferença. Então, aquela acusação que o Lynn White fez, por mais que ela tenha equívocos e que vale a pena ser debatido, os autores desse livro vão falar que, ou os editores, né, vão falar que os teólogos cristãos, de fato, são parcialmente culpados por essa indiferença. Porque, até recentemente, em geral, nós ignorávamos o mundo natural. Nossa, mas você acabou de falar que tinha lá os puritanos e tudo mais. Eles estão fazendo um recorte do século XX para cá. E a partir do século XX parece que vai diminuindo esse interesse dos cristãos e dos teólogos com a natureza. E aí ele vai falar que no Ocidente cristão, nós, os teólogos, há muito entregamos a natureza aos cientistas e aos poetas, reservando para nós a preocupação com a existência, com o significado da existência, com a sexualidade humana, a preparação para a morte, misturada às vezes com alguma preocupação com justiça social. Mas não dá para negar que no início da Era Moderna, infelizmente, a teologia cristã perdeu contato com o mundo natural. Eles fazem essa triste constatação, e com a qual o Francis Schaeffer também concorda, né? Esse livro também famoso aí do Francis Schaeffer, A Poluição e a Morte do Homem, que é uma resposta ao trabalho do Lynn White, foi lançado poucos anos depois, 3 anos depois. O Francis Schaeffer vai falar que na nossa geração nós estamos perdendo uma oportunidade evangelística, porque quando as pessoas modernas têm uma sensibilidade essencial para com a natureza, grande parte delas se volta para uma mentalidade panteísta, por exemplo, né? E elas veem que a maioria dos cristãos simplesmente não se preocupam com a natureza como tal. Então nós estamos vivendo e praticando um subcristianismo. Essa frase dele é muito dura, mas ela precisa ser dita, né? Porque ela ajuda a gente a colocar no lugar as coisas. Ismael, eu tô caminhando para o final aqui, tá? Não me xinga. Mas então, caminhando para o final, a gente chega nesse ponto, nos anos 1960, onde depois de uma influência teológica, de uma caminhada ali com a natureza, de alguma forma, dos cristãos, dos reformados, dos protestantes nos Estados Unidos, a gente tem um certo abandono dessa pauta, desse assunto. A gente tem um afastamento desse assunto. Mas justamente por causa desse afastamento, há uma cobrança, né, como a cobrança do Francis Schaeffer e de muitos outros. E, na verdade, não houve um silêncio profético de 400 anos. Existia aqui e ali algumas pessoas falando sobre isso, em algumas tradições diferentes, em alguns grupos luteranos, alguns grupos metodistas, alguns grupos calvinistas também, anglicanos.
E tudo isso se desemboca a partir dos anos 60, na verdade um pouco depois, dos anos 70 e 80, como uma resposta a essa percepção de que, opa, onde que nós estamos nisso? Né? Qual a resposta que nós temos? E de frente a um mundo que parece que está com crises cada vez maiores, e aí você pensa, né, que nos anos 70 você tem uma ameaça muito grande, que são as ameaças nucleares, na Guerra Fria. Você já tem ameaças não ameaças, né, mas você já tem alertas de um aquecimento global que vai se concretizar a partir do século XXI. Você já tem várias outras crises acontecendo, crises ambientais que estão refletindo negativamente sobre as sociedades onde elas incidem. Então há uma necessidade de uma resposta, né? E a ecoteologia, como uma disciplina, surge mais ou menos nessa época, né? O Arthur, ele vai, na próxima palestra, o Arthur vai entrar nisso aqui, então a gente não precisa se demorar nisso. Mas a ecoteologia surge como essa proposta de exercer alguns papéis, né? Primeiro, de fazer uma crítica ecológica do cristianismo, né? Que cristianismo que nós estamos seguindo ou construindo? Né? Como que a ecologia, enquanto ciência, pode, enquanto uma ciência recente, o quanto ela pode contribuir e em que ela pode contribuir para a construção da nossa fé e para a construção teológica que nós fazemos? E vice-versa, né? Como que o cristianismo, ou como pode ser feita uma crítica cristã das crises ecológicas que nós enfrentamos, né? Como que o cristianismo pode oferecer respostas, né? E como que a gente pode construir isso de forma multidisciplinar, né? Então, é um interesse acadêmico mesmo, é um interesse que, a partir dessa construção de disciplinas, a gente vai poder chegar em algum lugar, e de fato temos chegado, né? Desde os anos 70 para cá, há uma construção que é, de fato, recente e que já tem tido muitos frutos, né? Mais uma vez, citando esse livro, os autores vão falar que, como um campo interdisciplinar dentro das humanidades ambientais, a ecoteologia fala da relevância das crenças, de pensamentos e axiomas, bem como do papel crítico da praxis, né, de tudo isso. Então é por isso que nas obras ecoteológicas as ciências naturais e as ciências sociais frequentemente se associam. Existe um mundo de possibilidades aqui, né, de transdisciplinaridade entre as ciências naturais e as ciências sociais. Se associam com formas variantes de crítica ecológica do trabalho, de reinterpretar as escrituras. Nossa, como assim de reinterpretar as escrituras? Né? Calma, gente. Né? As escrituras, elas são interpretadas constantemente, né? De revisar e ensinar novos modos de adoração, de oração, de pregação, de reimaginar limites da doutrina, de reformar a missão da igreja, de tarefas e outras tarefas similares, né? Tem muita coisa aqui, né? Algumas coisas podem ser vistas com cautela, com preocupação, outras coisas podem ser vistas com muitos bons olhos. Como que isso vai ser feito, né? Quais são os métodos que vão ser usados para fazer essas coisas que eles estão propondo aqui? Exige cuidado, exige responsabilidade, mas exige também dedicação, né? Para se estudar, para entender como que a gente pode alcançar caminhos cada vez melhores, mais excelentes, e nessa responsabilidade com a igreja. E aí a gente tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos, voltando aqui nos handbooks, né, nos manuais. A gente tem esse da Routledge de religião e ecologia, tem outro de religião e ecologia do Oxford, e do Oxford também tem um de Bíblia e ecologia, e tem um de Cambridge, de cristianismo e meio ambiente. Gente, esses livros são riquíssimos, eles têm contribuições de muitos profissionais da área, de muitos especialistas de diversas áreas das ciências da religião, das ciências ecológicas, da história e de tudo mais, né, da teologia. Então, assim, são ótimos guias e manuais para a gente entrar nessas áreas. A gente tem aqui também, né, livros sobre ecoteologia, mais propriamente dita, sobre análises multidisciplinares. Tem vários autores importantes aqui, vocês podem voltar depois para olhar, e quem quiser ir atrás. Inclusive trabalhos sobre teologia sistemática, inclusive mudanças climáticas com as teologias sistemáticas, né? Esse artigo que eu fiz o print aqui, do John Jefferson Davis, ele foi atrás de encontrar pontos cegos nas teologias sistemáticas, né? E ele percebeu que existem vários pontos cegos do ponto de vista ecológico, né? Não é um tema que é tratado de forma
deveria ser tratado. Eu acho que foi com o Luiz que a gente discutiu uma vez isso, Luiz. Não sei se o Luiz está aí ainda. Mas os temas ecológicos deveriam ser discutidos numa teologia sistemática? Quais são os pontos cegos que talvez nós temos nas nossas teologias sistemáticas? Tudo isso tem sido trabalhado. Existem campos de estudo muito importantes nisso, né? Existe o trabalho do Norman Habel, que é um teólogo e que tem feito aí várias leituras ecoteológicas da Bíblia. Ele tem vários volumes aí de textos bíblicos. E, enfim, vários outros, né? Tanto textos que são mais resistentes às escrituras, quanto textos que buscam revisar as escrituras e textos que buscam recuperar as escrituras, né? Então tem vivências diferentes aqui em relação ao papel que é colocado diante das escrituras sagradas, né? Dependendo do grupo que está fazendo isso. E é por isso que isso se torna um grande guarda-chuva, né, de muitas possibilidades. Há uma pluralidade muito grande, né? A gente tem aí os temas de mordomia cristã, por exemplo, de ecologia integral, que foi proposto pelo Papa na Laudato Si. Quem não conhece a Laudato Si, vá atrás. Tem os temas de agrarianismo e comunitarismo, tem os temas de teologia da libertação, e de alguma forma muitas perspectivas que a gente tem no Brasil foram associadas a teologias da libertação, mas a gente também tem outros trabalhos de teologia relacional, de teísmo aberto, de teologia do processo, filosofia do processo, tem teologias contextuais, tem um termo que se chama ecoteologia decolonial, né, que entra aí na área dos estudos decoloniais. Existem os trabalhos de ecojustiça, de ecofeminismo e muito mais. Nossa, mas é muita coisa, né? E como achar? Eu acho que a ideia é justamente mostrar que o tema não se prende a uma tradição. A pauta não se prende a um determinado caminho ideológico, né? É um tema que ele pode ser trabalhado por teologias mais progressistas, teologias mais conservadoras. É um tema que pode ser trabalhado por teologias protestantes, católicas e tudo mais. É um tema que está aberto, porque é um tema que está profundamente relacionado à Bíblia, de alguma forma. E não importa a área que a pessoa seja, né, ela pode encontrar essas conexões. Existem muitos trabalhos fazendo isso hoje. Então, para concluir, deixa eu deixar aqui. Eu quero concluir com essa frase, com duas frases, né? Uma é a frase desse livro de ecoteologia, onde os autores vão falar que, mais do que nunca, na nossa participação na história natural, nós precisamos de uma colaboração pensativa e criativa para objetivos compartilhados da vida no planeta. Eu acho que o ponto é esse, né? Existem objetivos que são compartilhados, existem tradições divergentes, existem tradições, existe um pluralismo muito grande, mas existem objetivos compartilhados. E como que a gente pode trabalhar para isso, né? Nós necessitamos de uma perspectiva variada, nós necessitamos de conversa e de responsabilidade, e nós necessitamos de teoria aliada à praxis e lamento atrelado à esperança. Então, a ecoteologia é tudo isso. É tudo isso e mais um pouco. Não dá tempo para a gente falar um pouco mais, e eu vou encerrar por aqui. E a gente abre para vocês conversarem, para a gente conversar um pouco, para a gente poder tirar dúvidas e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Mas é isso, gente. Obrigado. Desculpa por ter passado do tempo aí, Ismael, mas eu acho que deu.